Continuando, né? Vamos falar do Flamengo agora. O melhor goleiro que eu vi no Flamengo foi o Raul Plasma. Ele foi fundamental aí no título do Flamengo de 81 e os títulos da Libertadores Mundial de 81. Ele foi um grande goleiro, né? Ele fez carreira dele no Cruzeiro, né? Mas nos anos 70. Aí ele já era veterano, fim de carreira, mas o Flamengo ele encerrou a carreira dele em grande estilo. Foi o melhor goleiro que eu vi no Flamengo. Ah, Júlio César, gente, eu não sei lá, desculpa. Pra mim, prefiro o Raul. O Leandro, nossa, dispensa. Foi o melhor lateral direito que eu vi jogar. Assim, disparado. Craque, camisa 10 jogando de lateral direito. Jogou muito também na Copa de 82. Fundamental os títulos do Flamengo, Libertadores e Mundial. Uma história muito grande no Flamengo. E, nossa, um craque de bola. O melhor zagueiro que eu vi no Flamengo foi o Aldair. O Aldair, ele não. Em 87, 88, assim, ele foi fundamental no título brasileiro de 87 do Flamengo, aquela Copa União, né? Que o Flamengo ganhou do Inter. E depois do Flamengo, um zagueiro muito técnico, né? Depois, através do Flamengo que ele foi convocado para a seleção brasileira. E depois ele fez carreira aí na Europa, né? Na Roma, futebol italiano, né? E foi campeão jogando muita bola em 94. Foi tetracampeão, né? Pela seleção brasileira, jogando muito. E pra mim o Daí tinha que estar aí. O quarto zagueiro foi um dos melhores também. Um dos melhores que eu vi também. Foi o Moser. Moser, cria da Gávea também, né? Esse cara, nossa, a técnica também, uma habilidade. Assim, jogava demais, viu? Era um craque também na zaga. E o problema dele foram mais as contusões. Que ele era para ser titular tranquilamente na Copa de 90 e em 94 também. Que depois do Flamengo ele fez carreira na França, né, no Olympique de Marseille. E também no Benfica, né? Ele jogou muito no Benfica também. E só que aí quando ele foi convocado para a seleção, ele teve contusões assim seríssimas que bem na véspera da Copa de 90 e na de 94 ele teve que ser cortado. O Júnior também, nossa, um dos melhores laterais esquerdos que eu vi jogar também. Ele uma técnica impressionante. Ele depois do lateral esquerdo, ele jogou no futebol italiano, no Torino, no Pescara, e jogou a Copa de 82 e como lateral esquerdo. Aí em 86 ele já estava jogando de meio de meia, né? Aí depois quando ele voltou pro Flamengo nos anos 90, ele foi meia também. E o Flamengo foi campeão brasileiro em 92 com ele jogando muita bola. Foi o melhor jogador do campeonato. Daquele título brasileiro do Flamengo de 92. Aí o volante eu coloquei o Andrade, né? Nossa, a história que o Andrade tem no Flamengo, né? Como volante, ele é aquele carregador de piano também pro Adílio, pro Zico, pros caras jogar. Só que o Andrade ele não era só um carregador de piano, ele sabia jogar também. E foi um grande volante assim da história do Flamengo. O meia, o Adílio, nossa, jogava muita bola. Era um cara que em 82 ele poderia ser titular em 82 também, viu? O Tele acho que não quis ele na última hora, mas ele, nossa, foi fundamental nos títulos do Flamengo brasileiros. Era um motorzinho da equipe do Flamengo, né? Aí o meia, assim, ó, eu coloquei o Petkovic, cara. Porque o Petkovic, depois do Zico,
Eu ouso dizer que o Petkovic, depois que o Zico parou, ele foi o melhor jogador da história do Flamengo depois do Zico. Agora, assim, com o Bruno Henrique e Gabigol, né? Daqui a pouco os caras podem passar ele, né? Do jeito que os caras estão jogando aí, né? Mas por enquanto, tá? Eu ainda coloco o Petkovic, depois que o Zico parou, foi o melhor jogador assim do Flamengo depois que o Zico parou. Melhor camisa 10 que passou no Flamengo depois do Zico. E nossa, em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, quando ele entrou no time, ele já era veterano. Quando ele entrou no time, o Flamengo começou a decolar. E ninguém apostou. E ali era uma aposta, né? Ele já tinha 30 e poucos anos, já tinha. Assim, já. Ele não. Fazia tempo que ele não jogava em alto nível. Aí quando ele teve essa última chance aí, assim, sabe, uma segunda chance que o Flamengo deu pra ele, o cara arrebentou. E foi fundamental aí no título do Flamengo de 2009. O Zico, né? Acho que não dá pra falar, dispensa apresentações, né? Foi um dos melhores também camisa 10 que eu vi jogar. Acho que tá em meus top 5 aí que eu vi jogar. Muito injustiçado, por isso que esse negócio de título, você falar de título é muito complicado. É. Ah, o Zico não ganhou nada, ele não pode estar nessa lista de melhores jogadores de todos os tempos, porque ele não ganhou nada. Porque ele não ganhou Copa. Gente, desculpa, azar da Copa do Mundo. Você tem que analisar o jogador no contexto geral, não por causa de título. Então quer dizer que o Paulo Sérgio, ele jogou, como o Paulo Sérgio jogou na Copa de 94, foi campeão na Copa de 94, o Zinho também campeão, eles foram melhores que o Zico? Desculpa, gente. Desculpa. Aí no ataque eu coloquei assim, eu sei que o Bruno Henrique e o Gabigol, eles têm tudo para passar esses dois que eu votei. Mas aí vamos esperar mais um ano, dois, assim. Eles mantiverem o mesmo nível, né? Aí eu coloco eles. Mas por enquanto eu coloquei o Bebeto. O Bebeto ele teve uma passagem brilhante no Flamengo, né? Uma passagem duradoura, né? Aí depois ele foi vendido pro Vasco, que era uma transação super polêmica do Eurico Miranda, né? E de lá ele foi ganhar o mundo na Europa, né? Foi muito bem lá no La Corunha. E foi campeão, foi tetracampeão em 94, jogando muita bola. E eu coloquei o Bebeto aí nessa lista. E olha, por incrível que pareça, aí vai entrar de novo aquele negócio de títulos. O Romário não ganhou nada no Flamengo. Não ganhou nada no Flamengo. Mas assim, ele jogou no Flamengo acho que uns 4 ou 5, uns 3 anos ou 4 anos. Ele fez 200, mais de 200, quase 300 gols ele fez no Flamengo. O Nunes poderia, o Nunes foi fundamental nos títulos do Flamengo, fez muitos gols do Flamengo, só que assim, Adriano Imperador, 2009, mas assim, o Romário, o cara fez quase 300 gols no Flamengo, jogou muita bola no Flamengo, só não faltou os títulos, né? Mas eu concordo que o Bruno Henrique e o Gabigol, se eles jogarem uns 2 anos aí que eles jogaram no ano passado, eles vão passar, eles vão entrar nessa lista aí. Mas por enquanto eu prefiro esperar um pouco. Tá? Aí o jogo que eu vou colocar Flamengo e Liverpool, né, de 81. Nossa, que chocolate que o Flamengo deu no Liverpool, né? Nossa, Nunes fez muitos gols do Flamengo, viu? Também. Decisivos. Lançamento que o Zico deu pro Nunes, hein?
incrivelmente preciso, Nunes, no toque. Olha. Começa a explodir o futebol do Flamengo em Tóquio. E a falta marcada. A primeira falta perigosa em favor do Flamengo aos 33 minutos do primeiro tempo. Quem sabe aí a grande chance do segundo gol. Segunda cobrança. A evidente preocupação do goleiro inglês. Bater apenas de 4 jogadores naquela posição é muito pouco. Nunes fica por lá. Chico e Júnior. A chance do Flamengo para o segundo gol. Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu o Chico, bateu, soltou o goleiro. Fechou para ninguém, Guardinho. Nossa Senhora. Explode a galera do Brasil acompanhando a Globo. 2-0 Flamengo. No bate-rebate, o Adino chegou. 2 para o Flamengo, 0 para o Liverpool. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Adino. Tocando para si. Na frente, para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Olha o Nunes. Esse cara fazia gol, hein? Não era nem um craque, mas fazia gol. Fazia o papel que o centroavante tem que fazer, né? Bola na rede. O lançamento de Zico. Bate o Nunes. Bola do Zico também. Tocou na frente. Na saída do goleiro, bateu cruzado. Vou acelerar, gente. Com a mão na taça de campeão. Olha, gente, o Santos é um caso à parte, né? Qualquer time do Santos, todos os tempos, você não colocar o Gilmar de Santos Neves, o Zito, Clodoaldo, o Dorval, Mengava, Coutinho, Pelé e Pepe, Pagão, esses caras assim, fica meio descaracterizado, né? Mas de 80 pra cá, vamos falar os que eu vi. O melhor goleiro que eu vi foi o uruguaio Rodolfo Rodrigues. Esse foi um goleiraço. Ele jogou muito assim no Santos, ele veio pro Santos em 84. Já chegou sendo campeão paulista, fechando o gol, né, contra o Corinthians lá naquela final. E também, nossa, teve um jogo histórico, foi contra o América de São José do Rio Preto, pelo Campeonato Paulista, que ele fez uma sequência de 4 ou 5 defesas assim consecutivas, né? Ficou pra história. E sem contar que ele foi, jogou muitos anos, jogou até 89, 88 no Santos, né? Fez uma história muito bonita por lá. E foi o melhor goleiro que eu vi. O melhor lateral direito que eu vi do Santos foi mais também por exclusão, porque, nossa, o Santos, eu peguei uma época do Santos, depois dessa de 83, 84, o Santos teve uma época de times ruins, hein? Até início até meados aí dos anos 90, nossa, o Santos teve times terríveis aí de 86, 87 pra cá, até meados dos anos 90, né? E o melhor lateral que eu vi foi em 2002, aquele título lá do Santos brasileiro contra o Corinthians, né? E jogou mais 1 ou 2 anos jogou um ano só no Santos. Foi o Maurinho, que nesse título aí do Santos, desse campeonato, ele jogou muito. Foi o melhor lateral direito também do campeonato. E foi mais por exclusão mesmo, porque, nossa, forcei aí pra tentar achar, nossa, não dava.
Os zagueiros, eu coloquei o Edu Dracena. O Edu Dracena ele jogou muitos anos no Santos, né? Na, Aquele título de 2012, 2012 que o Santos ganhou a Libertadores, ou 2011? Acho que foi 2011 que o Santos ganhou a Libertadores. E ele estava lá, jogou muitos anos no Santos, né? Merece estar nessa lista aí. O quarto zagueiro colocou o Alex, que foi fundamental também no título do Santos de 2002, aquele timaço do Santos com que o Leão era o técnico. E, inclusive o Alex ele era um cara que estava meio perdido, o Santos não tinha nenhum jogador para colocar na zaga, acho que estava suspenso, ou estava machucado. Aí o Leão viu um treino assim, viu o Alex. O que é esse grandão aí? Ah, tá encostado aí, coloca ele aí. Foi bem assim. Aí eu quero que esse cara jogue no Santos. Assim, como quero que esse cara seja aproveitado do time principal. Aí foi, e o Santos foi titular, o Santos ganhou, depois ele fez carreira na Europa, né? E o lateral esquerdo que eu vi foi o Léo. O Léo também jogou muita bola no Santos, muito tempo de casa. Foi títulos com desempenho também muito bom. E pra mim foi o melhor que eu vi. Agora no Santos, né? Agora o meio-campo, nossa, eu fiz uma salada aqui pra encaixar, né, os jogadores aí que marcaram nesse período. Volante eu coloquei, puta, quase que eu coloco o César Sampaio, mas o Renato ele superou, cara, no Santos. No Santos o desempenho do Renato foi maior, porque tanto na primeira quanto na segunda passagem dele. Aí o Renato mereceu estar nessa lista. Aí eu coloquei como camisa 8, eu coloquei o Ganso, né, craque no Santos. As pessoas falam dele hoje, né? Hoje com razão, não tem jeito, né? O cara faz muito tempo que não atua em alto nível, né? Mas as pessoas têm que ver também que ele teve duas cirurgias seríssimas no joelho que comprometeu demais a carreira dele, né? Mas assim, é um cara que em um lance assim ele coloca o atacante na cara do gol, né? Não dá pra dispensar um cara desse assim. Por mais que ele não esteja merecendo elogios, né? Então, nesse futebol brasileiro aí tão combalido, né? Sei lá. Aí eu coloquei o Giovani o paraense, né? Que veio da Tunaluso, se eu não me engano, pro Santos. E em 95, que foi aquele, nossa, tempos, o Santos teve um tempo muito de vacas magras, né? Aí ele voltou a disputar o título brasileiro em 95 contra o Botafogo. Ele foi assaltado na final, né? E o Giovani foi o craque desse time, né? Tanto que ele foi, em 96, ele foi pro Barcelona. Foi jogar com o Ronaldo lá. E foi pra seleção em 98. Ele começou como titular a Copa de 98. E jogou muita bola o Giovani. E o 10 eu coloquei o Diego, né? Por motivos óbvios aí também. Em 2002, né? Aquela geração Diego e Robinho. Foi fundamental, né? O Diego, né? Robinho também coloquei, que o Robinho atacante no ataque, né? O Robinho jogou muito. Eu queria colocar o Sérgio Chulapa, mas assim, não deu pra encaixar ele aí. Aí eu coloquei o Neymar também, né? O Neymar, a passagem do Neymar no Santos foi marcante. Não é aquele cara que jogou 3 meses e foi embora. Não, ele foi campeão no Santos, na Libertadores, jogou muito no Campeonato Brasileiro, fez muitos gols no Santos. Eu tenho que estar aí. Agora eu vou colocar, falando de Neymar, né? Vou colocar o jogo Santos e Peñarol na final de 2011. E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible. Ficou na cara, bola pro Neymar, pode bater de primeira. Ah, o goleiro colaborou, mas
Esse o time de 2010 do Santos, um time massa também, viu? Essa geração 2010, 2011 do Santos. Foi em 2010 quando tinha Neymar, Ganso e Robinho. Puta, se o Robinho tivesse ficado, ele foi embora muito rápido, né? O Sousa goleiro colaborou. Mas aí já é um problema uruguaio. 2 minutos e meio. Solta a voz. Aquele grito que estava preso na garganta. O torcedor do Santos solta no comecinho do jogo. Segurou para dar uma boa quebrada no ritmo. Elano já subiu, já passou, já recebeu o Danilo. Conseguiu o drible, trouxe por dentro. Bateu de Olha o Danilo aí também. Quase que eu coloco ele no lateral, mas muito pouco também, viu? Foi embora muito rápido. Pelé. Legal, né? Santos, para vir para quem? Que jogada do Danilo! 2 para o Santos, 0 para o Penharol, com 24 minutos e meio. Está ali do lado também o ex-governador José Serra, né, junto com o Pelé. Olha a bola aberta na direita, chegou com o perigo. O espalhamento e o desvio. Nossa, Durval. Aos 35 minutos, o torcedor do Penharol desperta. Pensa que renasce a esperança. Durval, que vem fazendo partidas excepcionais, impecáveis, tentou tirar. Aí a bola pega o efeito. O Rafael já Esses tinha gols. caído até para ficar Que com a bola. azar, Não hein? era uma jogada que aparentemente daria algum trabalho para o Rafael. Gol contra de Durval. Pronto, vamos. Faltando o terceiro gol, né? Agora vamos falar do São Paulo. O melhor São Paulo que eu vi, Rogério Ceni, né? Ó, gente, muita gente fala do Zete, que o Zete, assim, debaixo dos 3 paus, ele até é melhor que o Rogério Ceni mesmo. Só que, cara, o conjunto da obra, né? O Rogério Ceni, ele teve uma carreira, assim, no São Paulo, e muito mais tempo de São Paulo do que o Zete, né? E também, e o Rogério Ceni, além dele ser muito bom também embaixo dos 3 paus, o Zete era melhor que ele, sim, concordo. Só que ele não ficava muito atrás e também a questão de jogar com os pés, né? Sair jogando, e as cobranças de falta também, gols, né? E o tempo de casa, não tem como, né? Você não colocar o Rogério Ceni como o melhor goleiro da história do São Paulo. Aí o lateral direito Cafu, né? Cafu no São Paulo realmente foi o melhor lateral da história de São Paulo. E não só que eu vi, como também da história, né? Se bem que de sorte, né? Campeão de 58 jogou no São Paulo também, né? E o Cafu também foi um cara que o Tele Santana ajudou muito, né? Um cara que também vencedor, batalhador, né? Fez teste em um monte de time e depois ele venceu na vida, é um vencedor, né? Aí depois aí a dupla de zaga, gente, meu, Oscar foi um grande zagueiro. Ele veio da Ponte Preta pro São Paulo e depois foi convocado, através de São Paulo ele foi convocado para a seleção de 82. E participou do título de 82,
São Paulo dos Menudos, né? 85, 86. E, nossa, um grande zagueiro também. O Dario Pereira, né, uruguaio, nossa, ele começou, pior que curioso que ele começou no São Paulo nos anos 70 jogando de meia, né? Aí depois acharam uma posição pra ele ali, quarto zagueiro, que ele foi um dos melhores que eu vi também, né? Técnico, super técnico. E dispensa. Agora a lateral esquerda é uma polêmica aí, né? Muitos falam que o Leonardo foi o melhor lateral esquerdo da história de São Paulo, títulos, essas coisas todas. Mas, gente, pra mim, eu vi o Serginho, que era do Cruzeiro, né? O São Paulo teve uma troca maluca lá, Cruzeiro deu 5 jogadores pelo. Aí veio o Serginho e o Belete pro São Paulo, né? Mas o Serginho, ele teve uma época do São Paulo, acho que foi no 96, 97, até 98, assim, ele jogou muito. Ele foi. Ele era o melhor. Pra mim, eu achava ele. Na época, ele era melhor até que o Roberto Carlos como lateral esquerdo naquela época. Tanto que o. Foi vendido pro Milan depois, né? Peso de ouro. Ele tinha uma força física, era rápido, técnico. Assim. Ele tava numa fase espetacular nos anos 90. Aí o volante, o primeiro, que eu coloquei o Cerezo, meu. Gente, o Cerezo do São Paulo, ele jogou muito. Ele, principalmente na final, no título de 93, contra o Milan, ele foi fundamental. E a passagem que ele teve do São Paulo, foi um ano, acho que um ano, 2 anos que ele jogou no São Paulo, foi assim, super importante pro São Paulo, né? Ele jogou muita bola no São Paulo. Aí eu adaptei também aí, meio campo, eu coloquei o. Na verdade, o Peter é a camisa 10, né? E o Raí é a camisa 8. Mas como o Raí ele foi muito importante do São Paulo, né? Eu coloquei o Pita como 8 e o Raí como 10. O Pita, nossa, talentosíssimo. Nossa, jogava demais. Eu lembro de um gol que ele fez no São Paulo nos anos 80 contra o Palmeiras, driblando todo mundo. Aí depois vocês olham no YouTube, não sei se foi 86, ele driblando todo mundo. Nos títulos do São Paulo aí nos anos 80 dos Menudos, né? Ali foi fundamental. Depois foi vendido no futebol francês, né? Mas jogava muito. O Raí, né? No São Paulo, o cara foi o terror do Morumbi, né? Nossa, o Raí fez de gol com o Tele Santana, né? Foi demais. Aí depois o ataque eu coloquei o Miller, né? Miller no São Paulo, né? Menudos, jogou muito. E o Careca, né? O Careca foi um dos melhores, também um dos 5 melhores centroavantes que eu vi jogar. Uma técnica assim fora do comum. E depois foi pro Napoli, jogou fazer dupla com o Maradona, né? E o ponto esquerdo, um dos melhores também que eu vi jogar foi o Zé Sérgio, nos anos 80, começo dos anos 80, eu vi o Zé Sérgio, assim, nossa, habilidoso demais, super habilidoso. Ele, em 82, era para ser titular também na Copa de 82, no lugar do Éder, né? Que também era um monstro. Só que aí uma contusão também, e o Zé Sérgio, não sei se ele chegou a ser convocado, e o Éder veio a posição dele, né? Mas nossa, um grande jogador, um craque de bola. Agora vamos colocar aqui o jogo que eu falei que o Cerezo arrebentou, né? São Paulo e Milan. 第14回大会前回優勝のサンパウロが過去 Ração 2度の優 japonesa. 勝を誇る AC ミランと激突した Now it's just another major event. Caramba, narração japonesa. Ronaldo wins. Doriba and Andre Hughes under pressure from Donadoni. And again, they're not finding it easy to get it clear. And here comes Massaro. Nossa, que lance, hein? 前半開始早々ミランの攻撃マッサーロの一撃がクロスバーを直撃する Nearly Massaro and a bit of luck for Zetti and Sao Paulo. Albertini knocks it over. Couldn't find a colleague.
They're running in the Esse midfield. jogo passou na Band aí recentemente, né? Cafu against Massaro. Reprise. Cafu's done well. This is quality play. Palinha. Cafu's pushed forward again. They've chased it wide to Andre on the left. Cafu's still wide over that right hand side, looking for the big one. This is for Cafu if he can get there. Done well. Palinha. Oh, it's a goal! 19分、サンパウロが先制。 It's in there. Made by Cafu on the right hand side. Sao Paulo has struck オーバーラップしたカフーのセンタリングをパリーニャが合わせた。 tremendous strike. And what a run down the right hand side by Cafu for そして迎えた後半。 as the big long one comes in with A transmissão. Bonucci in there. No, he didn't get it. Desai knocks it back in again. It's a difficult one as Massaro gets in. Nossa, falha da zaga do São 48 Paulo. 分、ミランがマッサーロのゴールで同点とする。 And Massaro swooped. And it's 1-1. 一度はクリアされたボールをデサインが前方へフィード。 AC Milan. 落下地点にマッサーロが飛び込む。 Sao Paulo, because they should have got that clear. Zeti should surely have come for that. As Desai knocked that back in for AC Milan, includes at the moment Van Basten, Boban, Laudrup, Carbone, Simone. Hang on for a moment as Leonardo gets down the left-hand side. It's a good one, it's there! 59分、サンパウロが再び引き離 Todo す。 Cereza aí. 決めたのはトニーニョ・セレーゼ。 Back in the lead. Just as Milan were getting a firm grip on this game, Rossi concedes a second. レオナルドが左サイドを突破。その Cara 先 Leonardo, に hein? トニーニョ・セレーゾが右足で合わせた。 Well, it's サンパウロは64分、期待のジュニーニョを投入する。 Juninho who comes on. Malinho who scored infringement on Donadoni before that by Cafu. So Milan bringing on two fresh sets of players with Tossotti playing on the right hand side. That means Bonucci will push forward in a more striking role, and Orlando on the left hand side. And here it is. Ah, que gol do Milan. 81分、ミランが追いつく。 Massaro with the back flick. Massaro knocks it in. It's 2-2. Wonderful stuff by Milan. Just ドナドーニのパスをマッサーロがバックヘッド。 and it paid 最後はパパンが決めた。 Massaro. Tassotti, a very experienced international. Cerezo to Gariba. Gino. And finding Leonardo. Does well to keep possession here. Darts forward. And Olha o gol do Milan, Espírita. And the way this got in. It's a Gol do goal. título do 同点 São から5 Paulo. 分後、サンパウロが勝ち越しゴール。 Acelerar トニーニョ・ rapidinho. セレーゾのパスをミューレルがゴール。 Pra falar do Palmeiras, exclamação. Assim, o goleiro, de novo, né? Aquela velha questão. A gente vai 80 anos, vai falar do Oberdan Catani, né? Quem tiver 60 vai falar do Leão. E como eu vi de 80 pra cá, eu vi o Marcos, né? O Marcos foi o melhor goleiro que eu vi no Palmeiras, né? Nossa, eu como corintiano tenho péssimas lembranças dele, que ele fechou o gol do Corinthians aí em 99, 2000, né? Aí o Marcos também foi fundamental, né? A gente tem que falar também, né? No título da seleção brasileira no pentacampeonato. Nossa, isso foi um jogo contra a Alemanha e foi muito bem, né? Lateral direito, o Arce também, ele teve uma passagem muito boa no Palmeiras, né? E... pessoal, Cafu, não sei o que, 96, gente. O Arce no Palmeiras ele jogou mais que Cafu. Mais. E fundamental no título da Libertadores. Jogou mais tempo no Palmeiras. Tem que estar aí. O zagueiro, gente, eu vi o final do Luiz Pereira no Palmeiras. O Luiz Pereira ele fez assim. História do Palmeiras mesmo, no final dos anos 60 e nos anos 70, né? Mas aí, em 80, acho que foi 82 ou 83, ele voltou pro Palmeiras, né?
E nossa, eu vi ele uns 2 anos no Palmeiras, pra mim foi o suficiente, cara. Eu jogava demais. Técnica, o cara, nossa, ele ia pra frente assim, fazia vários gols de cabeça. Jogava muito, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. E eu escolhi também o Antônio Carlos pra fazer dupla de zaga com ele, com o Antônio Carlos também nos timaços que o Palmeiras montou lá com a Parmalat, 93, 94, ele foi, nossa, zagueiraço. E inclusive ele foi até, nossa, ele jogou um jogo, ele foi crucificado na seleção brasileira por um jogo que ele falhou, né? Os caras foram muito rigorosos com ele na seleção brasileira, né? E lateral esquerdo, o Roberto Carlos, né? Também, nossa, sem dispensa apresentações, né? Ele jogou no Palmeiras foi um absurdo. Nesse time aí de 93, 94, né? Aí o volante que eu vi no Palmeiras foi o César Sampaio. Nossa, sem sombra de dúvida. O César Sampaio foi fundamental. Aí Djalminha também. Nossa, Djalminha em 96 foi fundamental. Cacete. Jogou muito, né? O Djalminha. O Alex também, 99, na conquista da Libertadores foi fundamental. Rivaldo também, 93, 94, dispensa apresentações, jogou demais. E na frente Edmundo e Evair. Edmundo arrebentou e Evair também. Pra mim esse foi o melhor time da história do Palmeiras. E o treinador também, o Lucha, eu achei que a passagem do Lucha foi melhor que a do Felipão. Porque o Lucha, os dois melhores times aí do Palmeiras que eu vi, no 93, 94 e no de 96, era o Lucha, né? Então merece ser ele. Vou passar o jogo aqui. Palmeiras e Vitória. Está bem rapidinho. Finalizar isso. Gol do Evair. Levantou certo. Da grande área. Pode sair o segundo, bateu. Só gol do Edmundo logo.